A graça e a paz, queridos. Amém? Louvor magnífico, maravilhoso. Eu acredito que se saíssemos daqui com esses louvores, já sairíamos abençoados. Deus abençoe ao Ministério de Louvor, que sempre se dispõe a fazer o melhor para Deus. Amém? Irmãos, não vou me delongar demais, o pastor me deu apenas 2h30 para ministrar, então é pouco tempo. Mas serei breve. Abram comigo em 2 Timóteo, capítulo 2, do versículo 1 até o 13. Amém. Glória a Deus por essa mídia maravilhosa também. Vamos lá então. 2 Timóteo, capítulo 2, do versículo 1 em diante diz: Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus, e as palavras que me ouviu dizer, na presença de muitas testemunhas. Confia-as a homens fiéis, que sejam também capazes de ensinar aos outros. Suporte comigo os meus sofrimentos, como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor, se não competir de acordo com as regras. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Reflita no que estou dizendo, pois o Senhor lhe dará entendimento em tudo. Versículo 8. Lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos, descendente de Davi, conforme o meu evangelho, pelo qual sofro e até estou preso como criminoso. Contudo, a palavra de Deus não está presa. Por isso, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Esta palavra é digna de confiança. Se morremos com ele também viveremos. Se perseverarmos com ele reinaremos. Se o negarmos, ele também nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Orem comigo mais uma vez. Pai amado, estamos diante da tua presença, Pai. A mesma atmosfera que o Senhor ministrou esta palavra ao meu coração, Espírito Santo, eu peço que transmita aos meus irmãos nesse momento, Pai. Da mesma forma que o Senhor curou uma ferida no meu coração, se tiver alguém ferido, que o Senhor cure também, Pai. A tua palavra é o remédio da alma e é a esperança para os cansados e perdidos, Pai. Que não seja eu, Pai, falando, mas seja o teu Espírito Santo que mora em mim. Transmita o teu evangelho, a tua palavra, Pai, e que haja um ambiente de restauração, renovação e cura, Pai. Porque só o Senhor pode fazer isso. Me coloco disposto à tua presença, Pai, como instrumento em tuas mãos. Em nome de Jesus. Irmãos, a carta paulina para Timóteo eram cartas de aconselhamentos, instruções, eram cartas de ensinamentos para Timóteo, que estava começando a sua vida ministerial e a sua caminhada como um líder espiritual de uma comunidade. Timóteo era o filho na fé de Paulo. E a gente pode perceber que na carta de 2 Timóteo, ela pode ser considerada a última carta paulina, momentos antes de Paulo ser morto por causa do evangelho. Paulo, nesse momento, ele está dizendo a um filho na fé: mantenha-se firme. Eu não estarei aqui, mas mantenha-se firme, porque o mesmo que habita em mim está em você. É isso que Paulo está dizendo a Timóteo naquele momento. A última carta do seu filho na fé. Imagine o peso. Imagine, irmãos, se você que tem um pai, uma mãe, alguém que você gosta bastante, e ele deixa uma última carta, um último áudio para você, dizendo: suportem, aguenta, porque o mesmo Deus que eu sirvo, o mesmo Deus
que eu busco, o mesmo Deus que habita em mim, está com você. Eu não estarei mais aqui para te aconselhar, mas o Espírito Santo vai estar. É isso que Paulo está dizendo na carta para Timóteo. Ele está falando: Timóteo, eu não estarei mais aqui. Estou indo embora, vou viver com Deus, acabou. Eu combati o bom combate, acabei a carreira, eu guardei a fé. Agora eu vou viver com Deus na glória eterna. E Paulo está transmitindo isso a Timóteo. E a gente pode perceber que 2 Timóteo, capítulo 2, do verso 1 ao 13, podemos ver Paulo dar algumas orientações para Timóteo. E eu citei algumas aqui, que é: fortificar-se na graça em Cristo Jesus. Fortifique-se na graça de Cristo Jesus. Ele continua dizendo: confiar as palavras. Confiar as palavras. Então ele está vendo, ensinamento de Paulo a pessoas confiáveis. Ele está falando: Timóteo, o que eu te ensinei até hoje, transmita para as pessoas que vão ser fiéis à palavra, àquilo que eu disse. Há pessoas confiáveis para que elas também os ensinem. Desta maneira, Paulo está transmitindo a sua mensagem, além de morto, através do seu filho na fé, Timóteo, porque ele vai passando o legado. Há outro ponto que ele fala: suportar o sofrimento juntamente comigo, ou seja, juntamente com Paulo. Paulo está dizendo: Timóteo, eu estou sofrendo. Naquele momento em que Paulo se encontrava preso, ele pede para Timóteo: me traga uma capa e alguns livros. Paulo está sozinho, ele está vivendo a pior prisão do que a física, mas a da solidão. E ele está dizendo para Timóteo: Timóteo, traga livros, traga uma capa, porque eu estou com frio. Aqui é gelado, Timóteo, mas pela graça de Cristo Jesus eu estou bem, porque Deus está comigo. E ele continua dizendo também que é para Timóteo: suporta comigo minha dor. Porque Paulo, naquele momento que ele fala: Timóteo, suporte comigo aquela dor, na carta ele diz o seguinte: vem para cá, Timóteo, eu preciso de você aqui, eu estou sozinho. Deixe alguém responsável pela comunidade que você está liderando e venha, porque eu preciso de você, Timóteo. Eu preciso de você. Então, suportar os sofrimentos com Paulo, como um soldado de Cristo, um soldado que não tem medo do tiroteio, das bombas, um soldado que não tem medo de colocar seu peito à frente e dizer: eu morro por esse motivo, como um soldado de Cristo. E ele continua dizendo: não se envolver com as coisas civil, ou seja, não se envolva com as coisas mundanas. Timóteo, estou partindo, mas não se envolva com as coisas do mundo. Permanece em Deus e fortifique-se na graça. E ele diz: caminhe segundo as regras. Ele traz o exemplo de um atleta que não pode ser considerado vencedor se não cumprir a regra de um torneio. Então ele está falando: siga os preceitos que Deus ordenou. Caminhe segundo aquilo que Deus já nos ensinou. E ele continua dizendo, e tem mais, entre mais ensinos que a gente pode perceber. Só que no versículo 10 em diante, Paulo começa a trazer alguns ensinamentos em suas próprias atitudes, para que Timóteo também aprenda com o seu ato. Paulo, naquele momento, ele está usando a sua vida para ilustrar um ensinamento precioso para Timóteo. E a gente pode perceber isso no versículo 10 em diante, que ele diz: por isso tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. E ele continua: esta palavra é digna de confiança. Se morremos com ele também viveremos, aleluia. Se perseverarmos com ele também reinaremos. Se o negamos, ele também nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel. Então, nesse momento, está transmitindo, ilustrando, falou: Timóteo, mas foque nos eleitos, ou melhor, foque nas pessoas, traga elas para Cristo. Este é o objetivo ao qual eu estou te passando. Dedique-se a espalhar o Evangelho. É isto que Paulo está dizendo.
E Paulo começa a trazer orientações de que o evangelho de Cristo não é fácil. Podemos perceber que Paulo não esconde a face ruim do evangelho. Paulo ele não hesita em esconder verdades. Ele não hesita em esconder as dores e as dificuldades de quem segue o evangelho de Cristo. Mas ele também não esconde a gloriosa beleza do que todas essas coisas nos proporcionam. Ele não esconde, ele fala: Timóteo, você vai sofrer, você vai ser perseguido, vai ser chacota com o seu nome, eles vão tirar sarro de você, mas relaxa, lá é melhor, você vai suportar essas coisas, porque a glória eterna é melhor. E Paulo continua, e a gente pode ver essas orientações do versículo 10 até o 13, onde traz à tona que se morremos por Cristo, viveremos com Ele. Que se perseverarmos, com Ele reinaremos. E a gente, diante desses problemas, Paulo continua: persevere diante dos problemas, diante dos pecados, das perseguições incansáveis, das incansáveis zombarias, das heresias, apostasias que vão tentar te ensinar. E persevere diante dos ódios das pessoas. Persevere diante da chacota, diante da maldade. Porque você perseverando diante de todas essas coisas, com Cristo nós reinaremos. Se você perseverar com Cristo, você vai me encontrar lá e nós reinaremos juntos. É isso que Paulo está dizendo na sua última carta a Timóteo. Persevere em Cristo. Fortifique-se na graça. Porque quando chegar essa hora, junto comigo e com Cristo Jesus, reinaremos. É isto que Paulo está transmitindo a Timóteo. Só que Paulo também traz um porém, o outro lado da moeda, daqueles que escolheram não perseverar, daqueles que escolheram não morrer para Cristo. Paulo traz à tona dizendo: se o negamos, Ele também nos negará. Mas há uma esperança para a gente. No versículo 13, diz, na natureza humana, se somos infiéis, Ele permanece fiel. A nossa infidelidade não muda a fidelidade dEle. E Ele continua dizendo: Ele tem sido fiel conosco, diante das nossas traições com Ele, diante de deixar Ele tirar Ele da nossa prioridade, colocar Ele como segunda prioridade nas nossas vidas, diante da nossa infidelidade, do nosso comprometimento e dedicação com o seu reino, Ele permanece fiel, e Ele sempre será fiel com os seus. Irmãos, o que eu quero dizer com essas coisas, que há uma diferença entre nós sermos chamados por Deus e escolhidos. Há uma diferença entre ser chamado para vivenciar as coisas para a qual Deus quer que vivemos e realmente vivermos as coisas de Deus. Há uma diferença. Os escolhidos de Deus dizem sim, enquanto os chamados permanecem pensando na sua escolha. Se eu fosse dar um nome para essa ministração, eu chamaria de A Diferença dos Escolhidos. Porque diante de todas as menções citadas por Paulo, a gente pode trazer algumas conclusões. E eu citei aqui 85 conclusões, para ser bem breve. Brincadeira, irmãos. Mas eu quero dizer essas conclusões como o seguinte: os escolhidos de Deus se fortificam na graça em Cristo Jesus, e os chamados em sua própria força ou inteligência. Os escolhidos de Deus repassam seus ensinamentos para que os outros possam ensinar. Os chamados retêm para si. Os escolhidos suportam o sofrimento dos santos. Os chamados abandonam o barco no período de dor. Os escolhidos de Deus abrem mão do mundo para vivenciar o melhor que Cristo pode oferecer. Os chamados querem permanecer com um pezinho em cada lugar.
Os escolhidos de Deus vivem de acordo com os preceitos que Deus ordenou, orientou que eles vivessem. Os chamados vivem de acordo com suas regras, permitindo a famosa frase: deixa o vento me levar. Os escolhidos suportam todas as dificuldades, zombarias, ódio, chacota, por amor aos eleitos de Deus. Os chamados, no momento de dificuldade, abrem mão dos eleitos, abandonam. Os escolhidos de Deus estão dispostos a morrer por Cristo, para que com Ele possam viver. Os chamados por Deus não estão dispostos a um sacrifício desse tamanho. Os escolhidos de Deus perseveram diante das provações, tentações, barreiras e limites, reconhecendo que sua força depende de Deus e pretendem com Ele um dia reinar. Os chamados confiam em carros e cavalos, como diz Salmo 20, verso 7, que diz o seguinte: uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, o nosso Deus. E para eles, ir para o céu, apenas ir para o céu é ótimo. Não precisamos reinar com Cristo. Apenas ir ter o meu cantinho lá, tá bom. E Deus não nos chamou a gente para isso, chamou a gente para reinar com Ele. Os escolhidos de Deus preferem perder a própria vida do que negar a Cristo. Os chamados de Deus negam a Cristo todos os dias através das atitudes. A principal diferença dos chamados para os escolhidos, meus irmãos, é que um prefere ver se vale a pena ter uma vida com Deus, enquanto o outro, sem hesitar, diz sim, eu quero, eu abro mão de tudo. Ele diz sim para aquilo que Deus sonhou, preparou e planejou para a sua vida. E eu tenho uma notícia ruim para dizer para você, meu irmão e para minha irmã, o que Deus disse para mim. Todos nós somos chamados. Não há ninguém que não seja chamado por Cristo. Não há ninguém que tenha abdicado disso. Porque a palavra diz que todos nós somos chamados por Deus segundo o propósito para cada um. Romanos 8, versículo 28 diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Mas, para você se tornar um escolhido de Deus, você precisa dizer sim para o seu chamado. Não adianta chegar um pregador de fora, não adianta chegar um profeta, não adianta chegar um evangelista, algum irmão da igreja e chegar e falar: Deus tem um chamado para a sua vida, você vai ser músico, você vai ser pastor, você vai ser missionário, se você não dizer sim para esse chamado. Muitas vezes nós ouvimos apenas esse chamado, falamos amém, mas será que falamos amém verdadeiramente de coração? Será que se nós analisarmos tudo aquilo que aquele chamado vai trazer de dificuldade, de renúncia, vai trazer de dor para a nossa vida, será que aceitaríamos? Será que se a gente sentasse um dia com o pastor Fernando e falasse: pastor, conta a dificuldade do seu chamado e da consequência de ter dito sim? Eu acredito que um mês ele falando sem parar seria pouco pelas dificuldades. E cada um tem sua história, mas todo chamado dito sim traz sua consequência, traz sua dor. Todo chamado dito sim traz os seus problemas, porque é diante dele que nós vamos crescendo na maturidade e na graça de Deus. Mas Deus diz para nós: fortifiquem-se na graça. Então, para você se tornar um escolhido de Deus, você precisa dizer sim para esse chamado. E Jesus, em Mateus capítulo 22, versículo 14, diz o seguinte: porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Poucos estão dispostos a viver uma vida de dependência em Cristo. Porque uma vida totalmente dependente de Cristo envolve pobreza, dor
renúncia dos sonhos, dos objetivos, exige diminuir para que Cristo apareça, entre demais coisas. Mas os escolhidos de Deus estão dispostos a morrer para o mundo e viver para Cristo. Paulo diz em uma das suas cartas que ele sabe o que é ter dinheiro e é o que passar fome. Essa é uma consequência que o dizer sim aos propósitos e ao chamado de Deus traz. Você vai passar por cada etapa, uma melhor, uma pior que a outra, mas fortifiquem-se na graça. Filipenses 1, do versículo 21 ao 27 diz: pois para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Mas se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho útil. Então não sei o que devo escolher. Estou cercado pelos dois lados, pois quero muito deixar esta vida e estar com Cristo, que é bem melhor. Porém, por causa de vocês, é muito mais necessário que eu continue a viver. E como estou certo disso, sei que continuarei vivendo e ficarei com todos vocês, para ajudá-los a progredirem e a terem a alegria que vem da fé. Assim, quando eu for visitar vocês outra vez, vocês terão muito mais razão ainda para ficarem orgulhosos de mim, na vida que vocês têm em união com Cristo Jesus. Agora, o mais importante é que vocês vivam de acordo com o Evangelho de Cristo. Desse modo, tanto se eu puder ir visitar vocês como se não puder, eu saberei que vocês continuam firmes e unidos. E saberei também que vocês, por meio da fé, que se baseia no Evangelho, estão lutando juntos com um só desejo. Os escolhidos de Deus, meu irmão, quando você decide aceitar plenamente, quando você aceita seu chamado, o propósito para Deus, é igual uma confissão de fé. A gente ora e fala: Deus, eu aceito. Diante das circunstâncias, diante dos problemas que vão vir, eu aceito. Eu sei que não vai ser fácil, eu aceito. E nesse momento, Deus começa a trabalhar na nossa vida, começando principalmente pela nossa maturidade mental, para suportar aquilo, nosso psicológico. Porque vai vir muitas bombas, vai vir muitas setas do inimigo sobre nossas vidas. E naquele momento que nós aceitamos, Cristo começa a nos preparar. Assim como Paulo foi preparando Timóteo, para aquele período que ele fosse deixar Timóteo agora, falar: Timóteo, agora você vai caminhar sozinho. Eu não estarei mais aqui para você apoiar em mim. Caminhe sozinho, Timóteo, mas fortifique-se na graça. Paulo dizia a Timóteo: o chamado não é fácil, Timóteo. O reino de Deus vai trazer muitos problemas, porque é necessário que a gente aprenda para lidar com as situações, com as pessoas que estão passando a mesma dificuldade. Mas ele traz a palavra de esperança a Timóteo, mesmo sabendo que ele não estará aqui mais para consolar aquele jovem que naquele momento pode passar por dores, que o seu coração não vai entender, a sua mente não vai conseguir processar. Ele continua dizendo: Timóteo, fortifique-se na graça. Deus está dizendo hoje para a gente: nós precisamos fazer uma escolha. Nós precisamos dizer sim para o chamado de Deus. Nós precisamos dizer sim para aquilo que Deus escreveu, para que nós pudermos viver aquilo que Ele planejou, os seus propósitos. E nós passaremos por dificuldades, irmãos. Eu não vou ser mentiroso. O Evangelho não traz o que pregam lá fora, riqueza, não traz paz. O Evangelho traz dificuldades. Porque mediante a sua dificuldade, você para de depender diante das suas forças e começa a depender de Deus. É por isso que Paulo diz a Timóteo: fortifique-se na graça. Essa é a diferença dos escolhidos. O escolhido não depende apenas um chamado de Deus não depende apenas da sua própria força. O escolhido de Deus depende apenas de Deus. Ele reconhece que é dependente de Deus em todas as coisas, em todas as áreas da sua vida. Então eu quero dizer, irmãos, que hoje é um dia de escolhas. Um dia de dizer sim para o chamado de Cristo. Se você já disse sim,
Você é um escolhido de Deus. Mas se você ainda não respondeu sim ao seu chamado, hoje é o dia de sair do status apenas de chamado e passar para escolhido. Porque é isso que Deus almeja ao seu povo. Que sejamos trabalhadores em sua seara,